Olá, professores! Estamos aqui mais um dia para discutir com vocês o projeto de convivência. Me chamo Silvana, sou formadora EFAP aqui da equipe dos anos iniciais, uma mulher negra, cabelo castanho, curto, olhos castanhos, sorriso largo. Hoje estou vestindo uma roupa preta com um detalhe aqui na frente, uma mulher, uns brilhos, né, Débora? Linda, inclusive. Calça jeans e tênis vermelho. Olha só, a mulher na camiseta dela tem um óculos escuro cheio de pedrarias, uma echarpe cheia, bem assim, nível Silvana, que aliás merece um seja bem-vinda de volta. Obrigada! Todos estavam morrendo de saudade dela, que eu sei, mas ela já está aqui para deixar a gente mais feliz com esse sorriso largo dela. Aproveita para você se descrever, Débora. Então lá vamos nós. Eu sou a professora Débora Jacones, estou formadora EFAP, sou uma mulher de pele parda, cabelos castanhos encaracolados, olhos castanhos. Estou vestindo hoje uma blusinha de cor, a gente pode falar salmão, né? Cheia de franjinhas, por baixo uma camiseta preta e uma legging preta. É isso aí, com o projeto de convivência hoje. Isso. Vamos agradecer também ao pessoal que está aqui nessa equipe, nos apoiando. A gente não pegou os nomes, mas a gente sabe que tem aqui nossa produtora, o diretor, o pessoal das câmeras, o pessoal de TI, que está sempre aqui nos apoiando para que esse momento de estudo aconteça e ocorra da melhor forma possível, né, Débora? É isso mesmo. Olha, eu vi por aí o Dino, o Marcos, a Tainá, o Fernando. Quem que está na mídia hoje, que eu não sei? A Tainá. É a Tainá. O Johnny, eu sabia que estava faltando alguém. A produtora colocando peça na gente, ó. A produtora Polly gosta de fazer pegadinhas conosco, mas ela também está aqui trabalhando. E lá em Libras, quem que tá hoje, Polly? A Kátia e a Elisângela apoiando aí nosso trabalho e dando esse suporte maravilhoso. Muito obrigada a todos vocês. Nós temos também sempre as outras integrantes da equipe, né? Que é a Joyce e a Ilana, que colaboram conosco nas discussões, para a gente trazer para vocês o estudo aqui, os momentos de estudo, tanto nas habilidades como no projeto de convivência. Hoje a gente volta com o projeto de convivência, com uma temática de resolução de problemas, não é isso, professora Débora? Exatamente, nós estamos aí com a unidade que fala sobre resolução de problemas e hoje nós vamos começar a aprofundar um pouquinho mais o estudo em cada uma dessas etapas de resolução de problemas. Muito bem. Antes da gente aprofundar, então, nós vamos retomar o convite de que vocês participem da Hora da Rede na EFAP. A Hora da Rede na EFAP. É um trava-línguas em primeiro praticamente. Coloca pra gente na tela, produção, a chamadinha, lembrando que vocês precisam se inscrever, colocar a hashtag nos trabalhos que vocês estão fazendo. A gente sempre recebe recadinhos aqui de alguns PECs, alguns supervisores para relembrar a hashtag. Então, quando você desenvolve aquele trabalho, quando não, né? Sempre que vocês desenvolvem o trabalho de vocês de excelência, vocês podem marcar esse trabalho com a hashtag A Hora da Rede na EFAP e deixar lá as informações obrigatórias. Passa pra gente a próxima apresentação, que vai mostrar lá, ó. Obrigatória que você coloque o nome da escola, o nome da diretoria de ensino, o nome do professor responsável pelaquela ação, o título daquela ação e a área de conhecimento ou componente curricular envolvido. Tem algumas outras informações que são optativas, que vocês podem sempre consultar nas apresentações, né, nos slides das ATPCs, que está na próxima tela. Passa para a gente, por favor. E, com isso, a gente consegue capturar aí essa boa ação, esse trabalho de vocês, esse desenvolvimento, e convidá-los a estar aqui conosco, socializando com os demais colegas o trabalho que vocês vêm realizando. É isso, Débora? Esqueci alguma coisa aqui? Perfeita, não esqueceu nada. Então, tá bom. Maravilhosa. Então, vamos para os objetivos de hoje. Nossos objetivos são 3, né? Discutir as boas intervenções em relação ao trabalho com o projeto de convivência do 1º ao 5º ano. Subsidiar, então, aí o desenvolvimento dessas aulas, dessas temáticas durante as aulas
do projeto de convivência, bem como em todos os espaços aí da unidade escolar e para além dela, né? Porque a gente espera que as habilidades sejam desenvolvidas aí com o estudante e que isso se propague, né? E hoje, especificamente, olhando para a resolução de problemas de forma segura e respeitosa. E também trazer o trabalho com o cultivo das habilidades na perspectiva de se fazer e manter amizades. Isso, porque dentro de uma boa convivência, com uma boa conduta, a gente soma as amizades anos após ano, porque elas ficam e as novas chegam. Então, é uma maravilha, adoro. E para falar dessas boas amizades, a gente vai chamar a atenção de vocês com uma imagem. Pode colocar pra gente já a imagem na tela, por favor? São amigos. São amigos. E aqui a gente já começa com uma pergunta. São amigos e o que a gente pode perceber por essa imagem? O que será que aconteceu com esses dois amigos aqui durante a interação, Débora? O que será que aconteceu com eles é o que a gente quer saber do pessoal aí. Vocês podem ir colocando no chat o que vocês notam nessa imagem, no que essa imagem chama a atenção, o que vocês imaginam que esteja acontecendo. E a gente vai acompanhar no chat daqui a pouquinho, porque a gente vai dizer para vocês agora que nós vamos contar uma história que tem sim a ver com essa imagem. Então, vamos ver o que vocês conseguem perceber da imagem para que a gente possa contar a história. Já tem alguma coisa aí no chat de interessante? Então, estão começando a colocar, mas olha, vamos perceber a imagem. A gente já trouxe a informação de que eles são amigos, né? Mas o que a fisionomia, a expressão que eles estão, comportamento corporal, né? O que será que está demonstrando pra gente? Será que eles estão aqui numa boa? Será que eles começaram bem aqui? Estão numa relação calma aqui na amizade? Será? O que vocês percebem? Olha bem para a Tina e para o Fabiano e o que está aparentando que está acontecendo entre eles aí. A professora Leila fala que percebe caras fechadas. Isso, tem uma outra professora que fala, a menina virou a cara para o menino que está bravo. A professora Fabiana diz que ele está bravo com ela. Ele que está bravo com ela. Olha só, aí falta de empatia surge aqui. Estão bravos, ignorando. A Vera diz que eles estão com problemas. Quais será que estão com problemas? Será? Na foto, a Tina está ignorando o Fabiano, que está bravo. É a contribuição aí da professora Simone. Acho que houve um desentendimento entre eles, o professor Davi diz. Muito bem. Então, vamos agora saber exatamente o que essa imagem está querendo nos contar. Então, a gente vai contar para eles a história, né? Então, vamos pensar. A gente vai contar. Olha só, essa história faz parte do nosso material, está no material do professor do segundo ano, na página 65, tá bom? Tina e Fabiano foram colocados em dupla para trabalharem juntos em um cartaz. Quando a professora olhou para eles, ela viu que Tina estava com os braços cruzados enquanto ela olhava para Fabiano. Seus olhos estavam fixos, a testa franzida, as sobrancelhas arqueadas para cima. Estavam trabalhando num cartaz no corredor. Eles tinham recortado fotos de revistas e colado-as no cartaz. Um pouco antes, estavam conversando e rindo enquanto trabalhavam. Canetas, tesouras e cola em bastão estavam espalhadas pelo chão. Nosso cartaz está demais, disse Fabiano, enquanto se esticava para pegar a caneta verde. Até aí, tudo bem. Até aí. Vejo uma interação, crianças trabalhando junto. O agrupamento produtivo que a professora pensou ali para que eles houvesse, né? A troca estava fluindo. Estava fluindo, mas aí, olha só. Espere, respondeu Tina. Eu disse que o título deveria ser em vermelho. Todo mundo sabe que vermelho é uma cor sem graça. Fabiano se inclinou para frente para começar a escrever. Não, não é. Verde é sem graça, retrucou Tina. Fabiano olhou para a Tina e ela olhou de volta. Verde fica muito melhor do que vermelho. Muito melhor, insistiu Fabiano. Tudo bem, disse Tina. Então eu vou fazer meu próprio cartaz.
vá em frente. Então, eu posso rasgar esse daqui e fazer um bem melhor para mim mesmo, disse Fabiano. Os dois amigos arregalaram os olhos, um para o outro. Espera só um pouquinho que aqui a minha história está querendo ir embora. Os dois amigos arregalaram os olhos um para o outro e cruzaram os braços na frente do corpo. Após a história, agora eu quero que vocês me digam, que vocês colaborem considerando os conhecimentos dos nossos encontros anteriores, tudo que a gente já discutiu antes. Eu gostaria que vocês dissessem para a gente qual a primeira pergunta que vocês podem fazer aos seus alunos quando estiverem contando a história para eles e pretendessem relembrar os passos para a resolução de conflito. Olha só, a gente está nesse momento que o Fabiano e a Tina não estão se entendendo, já estão querendo rasgar o cartaz, já estão querendo abandonar a atividade, então a gente está percebendo aí necessidades muito urgentes. E aí, para a gente relembrar com os nossos alunos qual a primeira coisa que a gente precisa fazer, que perguntas vocês fariam aí para os nossos alunos sobre essa situação? Para ajudá-los a relembrar. Coloquem aí no chat para a gente, por favor. Qual seria uma pergunta importante de se fazer nesse momento da história? Enquanto eles estão colocando, eu vou relembrar aqui, ó, vou me corrigir e relembrar que o professor Davidson, era Davidson, não era Davi, não. Ele sinalizou que houve um desentendimento. Então, aqui a gente consegue perceber que houve, né? Houve um desentendimento. E vamos ver, então, o que as professoras, o que nós faríamos aqui? Quais perguntas? Olha só, professora, acredito, Fanny, disse, o que aconteceu? Como podemos resolver a escolha de cor? A professora Carmen perguntaria, mas o trabalho não é em dupla? E quais outras perguntas nós podemos fazer nesse momento? Lembrando aí que os ânimos estão bem alterados, né? Bastante alterados nesse momento entre as duas crianças que já não estão mais querendo fazer o trabalho. O que nós podemos perguntar para as nossas crianças em relação a como começar a resolver esse problema? Será que nesse momento as crianças, os dois, essa dupla, está preparado para responder perguntas sobre as cores, perguntas sobre os títulos, ou eles precisam de algo anterior a isso para que a atividade volte a caminhar com maior tranquilidade? A professora Vera perguntaria, podemos entrar em um acordo? Será que essa pergunta traz uma reflexão para os alunos? O que está acontecendo? Um dos professores perguntaria primeiro, porque ele não estava presente da discussão, né? Aqui vocês sabem o que aconteceu na discussão, porque a gente está contextualizando. Mas quando a gente está longe e vê os alunos no conflito ali, né? A primeira pergunta que esse professor faria é o que está acontecendo, para entender primeiro. Para entender o que está acontecendo entre os dois, para poder identificar em primeiro momento qual é o conflito. E aí? Alguns professores estão indicando aqui para sugerir para usar as duas cores, para tentar esclarecer o desentendimento. Mas o que eles dois fariam como sugestão, trariam como sugestão para resolver aquele desentendimento? As crianças, do jeito que elas estão nesse momento, será que elas aceitariam essa sugestão de usar a cor do outro, hein? Eu acho que elas estão bem bravas. Elas estão muito bravas. Elas estão. Seria uma boa possibilidade na condução da situação. Mas, num primeiro momento, qual a primeira coisa que Tina e Fabiano precisam fazer? Antes de mais nada. Eu vou dar um palpite. Então, dê o seu palpite. Será que eles precisam parar e se acalmar primeiro? Será? Será que ali, no calor do momento, será que eu escuto a Pro? A Pro tá falando, vamos resolver. Eu quero resolver nada. Eu não quero resolver, eu só quero resolver. Eu quero sim resolver do jeito só que eu falei. Eu quero vermelho. Isso, eu quero verde. E pronto. E pronto. E agora eu já falei que o verde é mais legal e você já falou que o verde é sem graça. Agora eu já tô brava com você porque o verde é sem graça. Então agora eu não quero saber do vermelho na minha vida tão cedo. Aí a gente precisa começar a pensar, será que fazer uma pergunta já mediando a solução vai levar os alunos a pararem, se acalmarem, para pensar,
na situação, né? Acho que pensar a situação é o primeiro passo. Mas para pensar, eu preciso estar um pouco mais calma e disponível, né? Para entrar nessa conversa. Porque enquanto eles estão bravos, eles não estão disponíveis. Sequer estão ouvindo, né? Não estão ouvindo. Mas aí a gente continua essa história no próximo slide. Coloca pra gente então, por favor. E a gente pode deixar aí o slide na tela para eles acompanharem, ouvindo a história. Ok, o problema é que você nunca me escuta, disse Tina, em um tom de voz calmo, porém suas palavras estavam culpando Fabiano. E ele percebeu. Bem, você está sempre mandando em mim, respondeu ele, acusando-a. Existem outras formas de comunicar o mesmo problema, hein, professores? A Tina dizendo que o Fabiano nunca escuta o que ela fala. E ele falando que ela sempre quer mandar nele. Os dois estão tentando comunicar um problema, mas a gente pergunta agora para vocês. Existem outras formas de comunicar esse mesmo problema? Pensem em como vocês diriam esse problema. E aí podem compartilhar com a gente no chat. Como você diria esse problema de uma forma diferente da Tina e diferente do Fabiano? Tragam aí as suas sugestões para nós, que a gente quer saber. Já vou acompanhar aqui, vou abrir o chat. E a Proaline já sinalizou aqui, ó. Eu diria sem culpar o outro. Olha só que interessante que a professora já trouxe. O que mais que vocês poderiam fazer aí para trazer uma conversa a partir da situação? A gente vê nesse segundo trecho da história que as coisas já começaram a ficar um pouco mais acaloradas, né? Sim. Não houve o movimento de começar a calma, e sim houve o movimento de se intensificar o diálogo. Isso, e a gente viu que para identificar o problema, que sim, vocês estão certos, o problema precisa ser identificado, nós precisamos primeiro nos acalmar. E lembrando, né, quais são as etapas para nos acalmar? A gente respira mais fundo, a gente fala consigo mesmo, se precisar conta até 10 antes de dar uma resposta, respira, volta à calma e aí sim podemos fazer todas essas perguntas que vocês trouxeram. Vamos identificar o problema, como a gente pode chegar num acordo e aí com as crianças um pouco mais tranquilas a gente já vai conseguir que elas respondam as coisas de acordo com as expectativas que a gente tem para solucionar, né? A Procleide sinalizou exatamente esses passos, Pro Débora, que primeiro vamos pedir para que eles retomem a respiração, para que eles procurem se acalmar e aí identificar o problema e entrar num consenso, né? E aí, nessa outra fase, pensar em como comunicar o problema. Então, eles estão se culpando. Nesse momento, nós precisamos sinalizar isso para ele, que quando a gente culpa o outro, a gente se distancia da solução e não se aproxima. Então, de que outra forma nós poderíamos comunicar esse problema? Quando a gente for explicar o problema para o professor, qual seria a melhor forma de explicar? Será que a melhor forma é dizer eu gosto do vermelho e a Débora não? Será que a melhor forma é dizer eu quero escrever de verde e ela não me entende, ela não me deixa? É essa a melhor forma de identificar, de comunicar o problema? Qual seria uma melhor forma de comunicar esse problema ao professor? E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui os professores trazendo, olha, muito importante respirar e refletir, ter paciência e respeitar, muita calma nessa hora, educando e educador. Acho que ela quis dizer assim, é o que é necessário, né? É muito necessário, tanto para o educando quanto para o educador. Ouvir o outro, eles estão sinalizando também que é importante, né? Porque da mesma forma que eu disse que você não quer o vermelho, você vai me dizer que eu não quero o verde, e aí nós vamos continuar nesse cabo de guerra. Sim, e olha o que a professora Fabiana trouxe aqui, que já começou a esquentar mais, hein? Ela diz assim, ó, professora Fabiana Santos, temos gostos diferentes, precisamos encontrar algo que agrade os dois. Então, essa forma de comunicar o problema já é diferente da primeira. Olha, professora, é que nós temos
gostos diferentes para a cor do título e nós precisamos encontrar uma solução que os dois fiquem felizes, porque nós não estamos felizes. Afinal de contas, o trabalho é em dupla e essa dupla precisa entregar um único cartaz, né? Um único produto aí do trabalho que eles estão fazendo. Então, o consenso, né, ouvindo e acolhendo os dois, é um caminho que a gente pensa que precisa começar a ser trilhado com os nossos alunos. Sim, sim. E aí a professora Aline ainda diz assim, ó, dizer o que quer naquele momento sem culpar o outro. É isso, professora Aline, a gente precisa transformar a comunicação do problema de culpar o outro para algo que comunique o que nós dois estamos querendo e como nós podemos chegar a uma solução em relação a isso. Então, é um ponto que a gente precisa alcançar antes de poder prosseguir nas soluções e nas sugestões aí para frente. Porque aí a gente vai poder chegar em soluções como usar as duas cores misturadas, usar uma cor numa palavra, outra cor na outra, mas antes a gente precisa que as crianças estejam disponíveis em relação a isso. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, olhando aí na tela a próxima apresentação. Pode colocar, por favor. Em relação ao comunicar o problema de forma respeitosa, inclui não culpar ninguém, que é o que a gente está tematizando aqui, né? Exatamente. Expor o que eu estou sentindo não necessariamente precisa culpar a ideia do outro, né? Sim, e isso é difícil até para nós adultos, então imagina se as nossas crianças não precisam dessa orientação. Palavras como nunca e sempre não são respeitosas. Você nunca faz isso, ou você sempre faz aquilo. Não são respeitosas, são palavras que têm um tom de acusação. E os problemas se tornam de mais difícil solução quando nós estamos irritados. E as pessoas se irritam quando se sentem acusadas ou culpadas na fala de alguém. Então, o sempre, o nunca ou a atitude na fala de culpar o outro deixa o outro ainda mais irritado e isso nos distancia da solução. Isso mesmo. Mas a gente pode agora já tentar saber como a Tina e o Fabiano resolveram esse problema. Vamos continuar a nossa história? E aí a nossa história vai aparecer na tela para vocês agora no próximo slide. Tina e Fabiano se sentaram em silêncio, no chão, por alguns instantes. A aula iria terminar logo e o cartaz não estava pronto. Você sabe de uma coisa, Fabiano? Estamos culpando um ao outro, não é mesmo? Disse Tina em voz baixa. Fabiano olhou para a Tina e lentamente acenou com a cabeça. Você está certa. Mas como é que podemos dizer o problema de outra forma que não seja colocando a culpa em alguém? Tina pensou por alguns instantes, no próximo slide, Tina pensou por alguns instantes e disse: qual é o problema? Eu vou simplesmente dizer o que quero. Eu quero usar vermelho para escrever o título. E eu quero usar verde para escrever o título, disse Fabiano. Eu sei, disse Tina. Vamos juntar nossas vontades? Queremos usar cores diferentes para o título. Olha só a frase que a Tina trouxe. Vamos juntar nossas vontades. Queremos usar cores diferentes para o título. Olha aí, nesse momento a Tina ela consegue identificar o problema sem usar de culpabilização, sem apontar o colega, e ela comunica o problema de forma mais assertiva, de uma forma que ele não vai se irritar além do que ele já está irritado, como ela, e é uma forma de começar a resolver o problema, se acalmando e trazendo uma comunicação mais assertiva. Mas olha só, o que é importante da gente dizer, né? As crianças têm condição de chegar a esse ponto? Sim, desde que elas sejam ensinadas, desde que elas possam refletir de que isso é sobre isso e saber que isso é possível. Então, nós vamos sim ensinar para as crianças que na hora de comunicar um problema, a gente vai falar qual é o problema sem apontar a culpa do outro. Nós vamos relatar um fato. Nós queremos usar cores diferentes para escrever o título. E aí os dois estão insatisfeitos com isso. Essa é a forma certa de comunicar o problema para que o outro não fique mais irritado do que ele já está.
Então, e a olha discussão se estenda, né? Ao invés de ser finalizada, ser resolvida, ela aí ganha uma amplitude maior. E aí a Tina traz, então, a solução que os dois possam trazer aí os seus gostos, né? Isso. Sem ficarem descontentes com o trabalho em dupla e continuando o trabalho que eles já estavam fazendo tão bem aí para depois apresentar para os seus colegas. Exatamente. No próximo slide, então, a gente vai retomar. A gente vai retomar um pouquinho do que a gente já viu nas aulas passadas e vai falar do que a gente acabou de ver agora. Então, retomando, nós aprendemos que nos acalmar é importante para que possamos iniciar a resolução de problema. Sempre as etapas que acalmam vêm antes de entrar no tema. Então, a gente primeiro usa as etapas para se acalmar das nossas aulas anteriores, falando positivamente consigo mesmo para ficar calmo, focado e motivado, porque isso vai possibilitar que a comunicação seja mais firme, evitando a intensificação de conflitos. Firme no sentido de assertividade, tá bom? No nosso próximo slide ainda, a gente vai ver sobre o que nós estamos falando hoje, então. Quando a gente fala de identificar o problema, a gente tem que lembrar que é essencial identificá-lo sem atribuição de culpa. Esse é um primeiro passo logo depois da etapa de se acalmar. Depois, isso é possível e acontece quando nós buscamos a melhor forma de comunicar o problema. Então, quando a gente busca uma melhor forma de contar o problema para o responsável, para o professor, para quem está perto, nós vamos ter uma preocupação em não atribuir culpa. E o terceiro ponto aí é que nós precisamos, nós professores na sala de aula, propor aos alunos atividades que exercitem a reformulação da comunicação, para que consigam identificar o problema sem agravar os conflitos. Então, olha aqui, ó, aqui já gera uma necessidade de nós planejarmos junto com o material. Quais são as atividades que nós podemos fazer que ajudam os alunos a exercitar essa condição da comunicação, de como eles vão contar um problema, como eles vão levar um problema até o professor, de forma que isso não deixe o colega mais irritado, não agrave o conflito, não piore as situações que estão acontecendo dentro da sala de aula. Lembrando que isso é um processo de construção, né? A Sim. gente sabe que não vai ser na primeira conversa que você vai retomar essas etapas com seus alunos e aí eles já vão conseguir aí fazer acertadamente essa conversa, essa comunicação, expondo o problema e não culpabilizando o outro. Mas a gente retoma sempre com vocês que o projeto de convivência tem essa proposta de construção, do 1º ao 5º ano. E aí a gente traz como sugestão que vocês apresentem a história da Tina para a sala, tematizem com ele, discutam com ele. Até façam um teatrinho, Isso. né? Deem essa experiência para as crianças. Relacionem com situações que já aconteceram aí na sala de aula no dia a dia para que eles consigam fazer essa articulação com a vivência que eles têm, né? Então, olha, eu me comportei como a Tina, eu me comportei como o menino, como ele chama? Fabiano. Como o Fabiano, né? Qual é a solução que nós encontramos naquela situação? Será que a gente chegou num consenso, teve uma comunicação parecida com esses dois alunos que conseguiram aí se entender? E aí, aos poucos, nessa construção, no dia a dia da rotina de vocês, é que vocês vão conseguir perceber se eles estão conseguindo se comunicar melhor em relação aos problemas. E aí, aos pouquinhos, eles vão entendendo que identificar o problema não é do ponto de vista das impressões dele, do sentimento dele. Para identificar um problema, a gente tem que partir do fato, o que realmente está acontecendo, deixando um pouquinho de lado a emoção de um e de outro. E eu acho que essa é a contribuição que a gente tem hoje da Tina e do Fabiano para o nosso ATPC. A gente quer lembrar os professores do registro na sede. Coloca aí na tela, por favor, produção, o registro na sede para lembrar os professores de registrar suas presenças em ATPC. Não deixem de registrar a presença. As nossas referências também estão na tela para vocês agora. Todo o material que foi utilizado para compor essa formação. A gente deixa também aí os QR Codes para que vocês possam fazer o registro, para facilitar o acesso de vocês aos registros. E aí a gente finaliza aqui hoje, deixando o nosso tchau, mas pedindo para que vocês retomem, então, as etapas. É isso, Débora? Exatamente. Retomem as etapas, vejam dentro daquilo que vocês puderam
trazer aos alunos o que eles já se apropriaram, o que está faltando, retomem as etapas com eles. E a gente vai deixar aqui uma proposta para o desdobramento de vocês, que está no próximo slide, produção. Fora esse slide que vocês estão colocando para a gente agora. Olhando aí para o último retângulo que a gente tem, o retângulo roxinho, nós temos aí propor aos alunos atividades que exercitem a reformulação da comunicação para que consigam identificar o problema sem agravar os conflitos. Como você, professor, pode contribuir com atividades para que seus alunos exercitem essa condição? Então, a nossa sugestão é que você olhe para o seu material, planeje atividades que possam cumprir essa função e que possam apoiá-lo nesse ensino para as crianças. E a gente vai ficando por aqui, então, e deixa vocês no desdobramento. Até o próximo momento de ATPC. Até o próximo. Tchau, tchau.